Hoje, oficialmente, nós comemoramos um ano da Igreja Cristã Evangélica Luz e Mangues. Isso é digno de louvor, de toda honra, de toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós teremos nosso querido pastor Uberaci Lucas, pastor da nossa amada Igreja Mãe, a Igreja Cristã Evangélica Metropolitana de Palmas. Obrigado, Rá. Deus abençoe você, Alex, Mantânia, Valtuí, meus irmãos de Luz e Mangues, Deus abençoe muito. Dona Neuza, seja bem-vinda, minha querida. O aniversário está chegando. Amém, Anderson, pastor Anderson, meu amigo. Amém. Que Deus abençoe nossas igrejas. De Porto também está fazendo aniversário, eu creio que semana que vem. Se brincar, nasce o filho do Anderson na mesma data do aniversário da igreja. É bênção, né, meu irmão? É bênção demais. E nós iremos iniciar. Mas antes disso eu queria orar. Vamos orar por esse momento. Eu queria que você orasse junto comigo, ok? Por esse momento que nós teremos, que seja um momento agradável, um momento de júbilo, um momento de alegria, ok? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua graça, misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço, Pai, para que o Senhor venha direcionar cada dia mais, Pai, para que nós venhamos a andar, Senhor, conforme a Tua vontade. Obrigado, Jesus, por mais esse ano que o Senhor nos proporciona. Na realidade, o primeiro ano que o Senhor nos proporciona como igreja, Senhor, em Luz e Mangues, nos dando a oportunidade, Senhor, de sermos uma igreja atuante, saudável, naquele local. Continue usando a nossa vida. Sabemos que essas restrições não nos impedem, Pai, de cumprirmos com a nossa missão. Então, que cada vida, Senhor, possa vir a ser tocada, alcançada pelo poder da Tua palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor é, Pai, por tudo que o Senhor já fez em nosso meio e por tudo que ainda irá fazer. Colocamos esse momento diante do Senhor e fazemos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Sabemos que pode cantar uma música enquanto isso, para não ficar esse silêncio, né? Essa expectativa. Vamos louvar, né, Montanha? Pois é, eu já estava vindo aqui para cantar. Não estava preparada, para vocês verem, né? Pastor Raimundo, seja bem-vindo. Oi, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos adorar a Deus então com uma música, né? Louvarei
Amém, irmãos? Então vamos entregar nosso louvor, nossa adoração a Deus. Pai, muito obrigada por tudo. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos, Senhor Deus. Eu sei que é o Senhor quem governa nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor, Pai. Não há outro nome que possa ser engrandecido, que deva ser engrandecido além do seu nome, Pai. Obrigado por tudo, continue conosco e fale conosco através da tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, pastor. A paz. A paz. Muito bom ver o senhor e vê-lo, né? E eu queria dizer antes, né, de passar a palavra para o pastor Uberaci, que essa semana de lives, na realidade, é uma semana de gratidão, né, de celebração ao Senhor, de gratidão por todos aqueles que fazem parte da história das células e mangues, né? A gente já conhece o pastor há algum tempo. Os meus irmãos que não conhecem o pastor Uberaci foi meu professor de CTM. Hoje ele é pastor da nossa igreja-mãe, Igreja Cristã Evangélica Metropolitana de Palmas. É um homem, assim, é um exemplo, né, para nós, como pastores. E é uma honra o senhor ter aceitado, né, o nosso pedido, o nosso convite. Dizer que nesse período de transição, eu creio que algumas pessoas têm traumas, né, de transições de pastores numa igreja, mas eu fico impressionado com o cuidado que Deus teve de trazer o senhor para a Metropolitana, tirar alguém tão querido que era o pastor Tony e trazer alguém tão querido como o senhor. E quando há uma transição, o que passa no nosso coração muitas das vezes é o que vai mudar, né? E a verdade é que as coisas aconteceram de uma forma tão natural, tão maravilhosa. Hoje eu tenho um pastor Uberaci como uma referência, é um conselheiro meu e da minha família, né? E isso é muito bom. Então, obrigado, pastor, pela presença do senhor, fico muito grato. Amém. Graças a Deus, nós temos muito, né, que realmente a tributar e a celebrar ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por sua obra realizada em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. E é tão maravilhoso a gente poder ver o início de uma igreja, ver o desenvolvimento de uma igreja, é algo assim maravilhoso, né? A igreja do Senhor Jesus, ela é um instrumento divino para levar a salvação ao mundo e para transformar o mundo por meio da palavra de Deus. De modo que o início de uma igreja é de uma importância enorme para a vida espiritual, para a vida familiar e para a vida na sociedade. Eu pastoreei em Santo Antônio Descoberto por 7 anos, e lá eu ficava abismado como tinha bares, muitos bares, muitos bares. E eu orava para que Deus desse àquela cidade mais igrejas, que mais igrejas fossem abertas no lugar de bares, porque bares só trazem destruição, alimenta o vício, a desgraça e o horror. Mas a igreja, ela leva luz, leva salvação, leva vida, leva Jesus. De modo que celebrarmos um ano da Igreja Cristã Evangélica de Luzimangues é um momento assim maravilhoso, é uma festa, mesmo que nós façamos isso assim de longe, façamos virtualmente, mas nós fazemos com o coração em chamas, com o coração empolgado com o início dessa igreja, com um ano de existência dessa igreja. Felizes por tudo que Deus tem realizado nesta igreja e através do pastor David e da sua família. Nós louvamos a Deus por isso. Hoje eu queria conversar com vocês sobre espiritualidade. A minha palavra é nesse sentido de espiritualidade, uma espiritualidade verdadeira, autêntica.
Francis Schaeffer escreveu um livro sobre a verdadeira espiritualidade. E outros autores tocam nessa questão da verdadeira espiritualidade. Nós, infelizmente, por razões diversas, acabamos indo buscar a espiritualidade, às vezes, de um modo equivocado. Ou, às vezes, queremos transmitir um tipo de espiritualidade que nós não temos. Isso é um perigo para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. De modo, eu quero conversar um pouco sobre uma espiritualidade autêntica, sem fingimento, natural, porque eu penso que isso deve favorecer ou favorece o estabelecimento e o desenvolvimento e o crescimento de uma igreja. Então, nós poderíamos pensar, né, na verdadeira espiritualidade como algo que é desejável. Desejável aos homens, desejável às mulheres, desejável a todos nós, cristãos. Nós queremos uma espiritualidade maior, mais firme, mais poderosa, mais autêntica, mais real, uma comunhão com Deus. O nosso coração deseja isso. Nós queremos Deus, nós desejamos Deus no coração. E é muito bom porque o próprio Deus, ele aprova isso. Esse desejo por uma espiritualidade autêntica, verdadeira, real, vigorosa, é algo que Deus quer, algo que Deus aprova. O Senhor, ele deseja que nós desfrutemos de mais espiritualidade, de uma espiritualidade que seja forte, contagiante, que seja crescente. John MacArthur, ele escreveu o seguinte sobre espiritualidade. Ele diz: a maturidade espiritual consiste simplesmente em focalizarmos e concentrarmos nossa vida na pessoa de Deus, até que nos vejamos tomados por sua majestade e glória. Então, observe aqui o ponto do John MacArthur de que a maturidade espiritual, a verdadeira espiritualidade, consiste em concentrarmos nossa vida na pessoa de Deus. Ou seja, Deus é a fonte, Deus é a luz, Deus é tudo para nós. Nossa vida e o nosso coração estará vazio sem Deus. Tudo começa em Deus, tudo está centralizado nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. De modo que, se nós quisermos, então, ter uma vida que seja autêntica, sem fingimento, uma vida que seja crescente, porque, veja, Deus quer que nós cresçamos. Cresçamos em tudo. Uma vida estagnada não é uma vida que Deus aprova. Deus não aprova a vida estagnada. Deus quer que nós produzamos frutos, que nós sejamos pessoas que cresçam ou que crescem em todas as áreas da vida. Quando a gente pensa, por exemplo, nas promessas de Deus na Bíblia, observe isso. As promessas de Deus na Bíblia são promessas abrangentes, que tocam a vida do ser humano, o todo. Deus, então, deseja que nós tenhamos frutos que glorifiquem o seu nome, frutos que abençoem a vida das pessoas. Amados irmãos e irmãs, e eu fico muito maravilhado com as nossas igrejas, eu fico muito maravilhado com a Igreja Metropolitana, que é a igreja mãe da Igreja de Luzirangues, porque é tão bom quando nós convivemos com pessoas maduras, né? Maduras espiritualmente. É tão bom quando nós convivemos com gente que faz com que nós cresçamos. É ou não é? Quando nós convivemos com pessoas que nos fazem crescer, isso é maravilhoso. Estarmos juntos de crentes, de homens e mulheres tementes a Deus, que glorificam a Deus com suas vidas em tudo aquilo que fazem. Agora, é muito legal porque o início de tudo isso, de uma vida abrangente que dê frutos em todas as áreas da vida, começa com essa concentração em Deus. E a partir de Deus se derrama para todas as áreas da nossa existência. A verdadeira espiritualidade é sermos cheios da plenitude de Deus, pois quanto mais plenos de Deus formos, mais frutos daremos.
As boas obras são os frutos de uma espiritualidade contagiante. É impossível termos vida de comunhão com a Trindade Santa e não praticarmos uma vida frutífera, uma vida que dê frutos, uma vida que abençoe outras pessoas. A Bíblia usa com frequência a expressão boas obras, né, pensando aqui nos frutos que nós vamos produzir como igreja de Jesus, para se referir àquilo que o cristão tem que fazer. Ao fazermos boas obras, estaremos assim contribuindo para um mundo mais justo e com menos sofrimento, e com certeza abriremos as portas para a evangelização. Quando nós agimos de um modo santo, de um modo agradável a Deus, em toda a nossa existência, em todo o nosso proceder, na igreja, na escola, no trabalho, nas ruas, no trânsito, em todo lugar, a nossa vida vai honrar e vai glorificar o nome do Senhor. Francis Schaeffer, ele escreveu o seguinte no seu livro sobre verdadeira espiritualidade. Ele diz que a vida prática do cristão é uma expressão do seu caráter. Veja, a vida prática é uma expressão do seu caráter. Ora, e como que nós moldamos o nosso caráter? Moldamos o nosso caráter tendo uma espiritualidade crescente, uma espiritualidade vigorosa, que é alimentada pela presença e pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz o seguinte: agora, quanto aos irmãos em Cristo, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Tito 3:14. E há tantas outras passagens, tais como Salmo 72, Salmo 41, Isaías capítulo 1, Isaías 58, Jó, Levítico e também Tiago 1:27. Várias passagens bíblicas apontando, tanto no Antigo Testamento como no Novo, apontando para essa realidade de nós darmos frutos, de nós termos uma vida com Deus, e essa vida com Deus, ela se derrama na prática de boas obras, em boas ações, sejam com as palavras, sejam com as mãos, em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz, meus amados irmãos, em Mateus 5,16 e 1 de Pedro 2,12, que as boas obras glorificam a Deus. Atos 9,36 aponta que as boas obras destacam o cristão. Efésios 2,10 diz que elas foram planejadas por Deus. E 1 Timóteo 2,10 diz que elas demonstram piedade. Olha que interessante isso aqui. 1 Timóteo 2,10. A vida frutífera, ela demonstra piedade. Então, observe, o que é piedade? A palavra piedade no Novo Testamento, ela é bem própria, é um termo próprio que diz respeito à vida de comunhão com Deus. Piedade é devoção a Deus, piedade é consagração a Deus, piedade é tudo aquilo que nós fazemos voltado para Deus. Veja, piedade é diferente de misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós praticamos para com o próximo. Piedade é aquele ato que nós praticamos diretamente para Deus e a Deus. De modo que Timóteo, lá Paulo escreve a Timóteo, dizendo que as boas obras, ou os nossos frutos, demonstram piedade. Daí eu dizer que é uma vida com Deus, concentrada em Deus, que daí decorre tudo aquilo que nós somos, fazemos e realizamos e falamos. Vida com Deus. Todo cristão deve estar preparado para toda boa obra, conforme 2 Timóteo 2:21, 3:17 e Tito 3:1. E é muito legal porque João capítulo 6, versículo 29, diz que uma boa obra é conduzir as pessoas a Cristo. Veja que legal. Quando eu e você conseguimos dar conta de levar uma pessoa a Jesus, de conduzir uma pessoa à fé em Jesus, então isso é uma boa obra. Que coisa maravilhosa é nós percebermos isso. As boas obras, então, evidenciam e alimentam a espiritualidade, como bem apontou John MacArthur. Você cresce espiritualmente enquanto obedece.
e assim se torna um filho obediente, que se desenvolve para ser um crente maduro e produtivo. Então, observa a importância aqui da obediência para uma espiritualidade que seja autêntica, que seja verdadeira. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, declara: estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca aos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. A Confissão de Fé de Westminster, ela é muito bela nesse ponto, né, destacando aí a prática de boas obras como uma expressão, como uma manifestação de uma vida espiritual autêntica na presença de Deus. Max Weber, ele escreveu o livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e ele toca também nessa questão, embora, veja, Max Weber não é um cristão evangélico, né? Mas ele toca, ele é um estudioso da sociologia, ele toca nesse ponto, mostrando que, do ponto de vista do protestantismo, da doutrina protestante, se as boas obras, elas demonstram a fé, elas demonstram a vida de piedade, elas demonstram a vida com Deus. Daí eu dizer que a verdadeira espiritualidade, ela vai se expressar, ela vai aparecer naquilo que nós fazemos, naquilo que nós dizemos, como nós lidamos com o tempo, como nós lidamos com o dinheiro, como nos relacionamos com o nosso cônjuge, como nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, como nós vivemos a vida. Então, veja, o meu ponto é de que a vida espiritual, a verdadeira espiritualidade, ela não está divorciada da vida, não está divorciada daquilo que nós fazemos no dia a dia. Na verdade, ela é uma expressão. As nossas boas obras, os frutos, aquilo que nós realizamos, é uma expressão da vida com Deus. É uma manifestação do nosso caráter. É uma evidência da nossa fé. De modo, meus amados irmãos, a Igreja Cristã Evangélica de Luzimangues, ela deve se fundamentar nesta coluna de uma verdadeira espiritualidade para que ela cresça em todas as áreas da vida. Portanto, a espiritualidade contagiante brota do coração movido por grande devoção a Deus e passa para as mãos e aparece como boas obras que glorificam a Deus e fazem o bem às pessoas. As boas obras são um sinal da fé autêntica e da espiritualidade verdadeira. Devemos nos esforçar para praticar boas obras que mudem para melhor a vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aí em Luzimangues, aqui em Palmas, em todo o estado do Tocantins. Que Deus assim abençoe a nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Luzimangues, que com todo carinho nós também podemos dizer que é a nossa igreja. Deus abençoe muito. Amém, pastor. Muito obrigado. Palavra muito edificante. E eu queria que o senhor pudesse mandar uma mensagem, né, para os irmãos de Luzimangues, uma mensagem pessoal, né, baseada no que nós aprendemos hoje. Eu creio que a frutificação é fruto, né, do próprio relacionamento que nós temos com Deus, né, como o senhor disse. Isso é louvável. Nesse período de quarentena, né, eu tenho percebido que muitos irmãos têm crescido, né, nesse momento de dificuldade. E em todo o contexto histórico, né, bíblico, eu acho que é uma oportunidade que nós temos de frutificar, né, de permanecer na presença de Deus, como diz João 15, e frutificar cada dia mais, né? Amém. O que o senhor poderia falar para a nossa igreja, como mensagem de aniversário, né? Logicamente eu falo
uma mensagem que estiver no coração do Senhor agora. Olha, eu penso, dentro daquilo que foi dito, pensando numa espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade autêntica, uma outra palavra que nós poderíamos incorporar a isso seria a palavra fidelidade. Então, eu convido nossos irmãos de Luzimangues a serem fiéis a Deus, fiéis às Escrituras, fiéis ao compromisso comunitário, à comunhão com os outros irmãos, ao envolvimento com as atividades da igreja, ao comprometimento com tudo aquilo que a igreja ela se envolve a fazer, a ter e a praticar. Então, a minha palavra é que os irmãos de Luzimangues sejam fiéis, no sentido de compromisso com tudo que a igreja faz, realiza e se envolve. Porque, veja, é muito, muito importante a participação de cada um. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que a participação de cada pessoa contribui para o desenvolvimento do todo. Então, você, meu irmão, minha irmã, você criança, você adolescente, você adulto, você idoso, cada um tem uma participação importante para o desenvolvimento desta igreja. E isso é preciso para que haja esse crescimento e desenvolvimento. É necessário, então, fidelidade com tudo, com os compromissos, fidelidade nos dízimos, fidelidade nos cultos, fidelidade nas participações, fidelidade em todos os projetos que a Igreja Luzimangues empreitar. Amém. Amém, pastor. Eu queria, antes de nós encerrássemos, né, eu queria ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Ele diz, no versículo 7, pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, antes de encerrar, eu queria agradecer em nome da Igreja Cristã Evangélica de Luzimangues. Como essa palavra nos diz, nós precisamos dar honra a quem merece honra, né? A nossa igreja, se não fosse a Igreja Metropolitana, hoje o Sul estando à frente dela, nós não estaríamos, né, nesse processo de plantação. A gente sabe das lutas, das dificuldades, né? Nós somos uma igreja, uma congregação ainda, e dependemos, como um filho depende da mãe, mas nós sonhamos, né, e vislumbramos a possibilidade de mais à frente, eu creio muito nisso, de como, assim como a mãe quer que seu filho seja autônomo, né, a igreja metropolitana assim também, eu creio que deseja que nós sejamos também. Então, muito obrigado, pastor, por todo o apoio que o senhor tem nos dado em todas as áreas, né? É uma igreja fiel, a igreja metropolitana, é um maior amor, assim, tanto por todos os irmãos, né? Toda a ajuda que já nos deram, e obrigado por essa caminhada, né? Eu acho que sonhar juntos é melhor do que sonhar sozinho, né? O pastor David, ainda uma palavra, você falou a quem honra, honra, né? Então acho que é muito interessante aqui a gente tributar honra ao conselho, né, da metropolitana, né, os presbíteros, conselho da igreja, nossos irmãos, né, os casais, vou falar o nome dos esposos, dos presbíteros e também da esposa, que na sua maioria são diaconisas. Então, o nosso irmão João Batista, o presbítero, e a sua esposa Edna, nosso irmão Valtuí e a sua esposa Tânia, nosso irmão presbítero Alex e sua esposa Raíssa,
o pastor Brindeiro e sua esposa Jacilene. O conselho, esses homens fazem parte do conselho da Metropolitana e são homens dedicados, consagrados, homens assim que merecem o nosso respeito e merecem uma honra prestada, né? Porque a igreja, ela caminha de acordo com a sua liderança. E se nós temos uma liderança boa, uma liderança espiritual, a igreja se desenvolve. Verdade, pastor. Deus abençoe cada um que faz parte da nossa liderança, né? E eu queria, antes de encerrar, dizer, né, dar alguns avisos e pedir logo depois para que o senhor orasse, né? Amém. Orasse logo depois. A gente tem alguns avisos. Assim que nós encerrarmos a live, nós iremos postar o vídeo, né, em comemoração ao ano da Igreja Cristã Evangélica de Luz e Mangues. Os irmãos estavam me perguntando mais cedo, tá pronto já, viu? A gente deixou para postar logo depois. E a gente convida a nossa amada Igreja Metropolitana, assim como os outros irmãos que estão nos assistindo, para fazer parte disso também, né? Eu acho que o vídeo ficou bom, porque a Sabine chorou aqui no momento que ela assistiu. Então, que Deus possa nos conduzir nesse momento, abençoar a Igreja Metropolitana, a nossa Igreja de Luz e Mangues, assim como as outras congregações, a Congregação de Paraíso, de Porto Nacional, de Gurupi. Deus abençoe cada uma, né? E a gente sabe que esse processo, a Metropolitana, com toda a liderança que já foi citada, tem feito a diferença na nossa vida, tem sido um instrumento de Deus para nossas vidas. Amém? Então, Amém. pedir para o pastor dar as considerações finais e já orar, encerrando esse momento. Tá bom. Fico muito feliz pela oportunidade e desejo que a bênção do nosso Deus esteja sobre o pastor David e a sua família e sobre a Igreja de Luz e Mangues, e desejo que essa igreja seja como uma árvore linda e frondosa, que dê muitos frutos e que abençoe muitas pessoas, com a graça de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua graça e bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, porque conforme a Tua vontade, o Senhor fez nascer a Igreja Cristã Evangélica de Luz e Mangues. Agradecemos a Ti por Tuas obras e por aquilo que o Senhor tem realizado na vida de cada família, de cada pessoa. A nossa oração é de que o Senhor enche essa igreja cada vez mais com o Espírito Santo, para que cada membro desta igreja tenha uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade não fingida, uma espiritualidade, ó Deus, poderosa e vigorante. Concede, Pai, a tua bênção sobre o pastor David e a sua casa, e o conduz nas ações, o conduz nas pregações, no ensino. Concede, ó Deus, que ele seja um instrumento em tuas mãos para abençoar, para consolar, para exortar e para edificar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pastor? Nessa semana Amém. Nós iremos continuar com essas lives, tá? Todos vocês estão convidados. Amanhã, possivelmente, a gente está orando por isso, né? O pastor Toninho vai fazer parte dessa live. O pastor que foi plantador da ICE Metropolitana. E na quarta-feira, o pastor Marcos Leandro. Na quinta-feira, o pastor Luiz César. Na sexta, o pastor Tiago Leite. No sábado, o pastor João Batista Cavalcante. E todos vocês estão convidados, amém? Deus abençoe, viu, pastor? Deus abençoe cada um de vocês que nos assiste, tá? Deus abençoe muito. E vamos celebrar, meus irmãos, nos alegrar por mais um ano dessa igreja que eu aprendi a amar de uma forma... É como se fosse um filho, né? Você vai gerando ele nos sonhos, nas expectativas, e quando nasce, nós temos a oportunidade de nos alegrarmos e celebrarmos isso. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.